Você foi selado no templo. Você ama sua família profundamente. Você faz tudo certo. Mas às vezes se pergunta, o que realmente torna uma família eterna? É apenas a cerimônia? Ou existe algo mais? Em 3 de abril de 1836, Joseph Smith viu Jesus Cristo no templo de Kirtland. E Cristo revelou 4 verdades sobre famílias eternas. Verdades que 90% dos santos não sabem. Verdades tão profundas que Joseph Smith chorou. Neste vídeo, você vai descobrir essas 4 revelações. E a quarta? Essa muda completamente como você vê sua família e sua eternidade. Fica até o final. 3 de abril de 1836. Templo de Kirtland, Ohio. Uma semana após a dedicação do templo, Joseph Smith e Oliver Calder estavam ajoelhados em oração. Eles estavam em profunda súplica ao Senhor. E então aconteceu algo que mudaria a compreensão sobre família eterna para sempre. Joseph Smith registrou: o véu foi-nos tirado da mente e os olhos de nosso entendimento foram abertos. Vimos o Senhor em pé sobre o parapeito do púlpito, diante de nós. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 110, versículos 1 e 2. Jesus Cristo apareceu pessoalmente a Joseph Smith e Oliver Cowdery. E o que ele disse naquele momento transformou a compreensão sobre família, eternidade e exaltação. Pois eis que aceitei esta casa e aqui estará meu nome, e nesta casa manifestar-me-ei ao meu povo em misericórdia. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 110, versículo 7. Cristo não veio apenas para aceitar o templo. Ele veio para revelar verdades sobre o que acontece dentro do templo. Verdade sobre família eterna. Naquele dia, seguido pela visita de Moisés, Elias e Elias, o profeta, foram restauradas as chaves do selamento. As chaves que tornam possível que famílias sejam eternas. Mas Cristo revelou 4 verdades específicas sobre família eterna. Verdades registradas em Doutrina e Convênios. Verdades que a maioria dos santos não compreende completamente. E quando Joseph Smith entendeu a magnitude dessas revelações, o que elas significavam para ele, para sua família, para toda a humanidade, ele chorou. Porque essas verdades mudam tudo. Mudam como você vê seu casamento. Como você cria seus filhos. Como você vive hoje pensando na eternidade. Neste vídeo, você vai aprender essas 4 revelações que Cristo deu sobre famílias eternas. Vamos à primeira revelação. Primeira revelação: selamento não é automático. A primeira revelação que Cristo deu sobre família eterna destrói um equívoco comum. Muitos membros da igreja acreditam que quando são selados no templo, a eternidade da família está garantida. Aconteceu a cerimônia. Receberam as promessas. Pronto. Eternidade garantida. Mas essa não é a verdade completa. Cristo revelou através de Joseph Smith algo mais profundo. Portanto, se um homem desposar uma mulher neste mundo, mas não desposar por mim nem por minha palavra, não terão validade nem força quando estiverem fora do mundo, porque não estarão ligados por nenhuma lei quando estiverem fora do mundo. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 18. Observe a condição: não desposar por mim nem por minha palavra. Não basta a cerimônia. O casamento precisa ser vivido de acordo com os convênios feitos. O Senhor continuou: e além disso, em verdade vos digo que se um homem se casar com uma mulher por minha palavra, que é minha lei, e pelo novo e eterno convênio, ser-lhes-á válido quando saírem de lá. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 19. Por minha palavra e minha lei, isso significa viver de acordo com os mandamentos e convênios do templo continuamente. Não apenas no dia do selamento. Todos os dias depois. O presidente Russell M. Nelson ensinou: os convênios do templo não garantem exaltação automaticamente. Eles abrem o caminho.
Mas você precisa andar nesse caminho com fidelidade todos os dias. Conferência Geral, abril de 2019. Então, o que isso significa praticamente? Primeiro, dignidade não é perfeição. É direção. É escolher, todos os dias, viver de acordo com os convênios. Quando você cai, você se levanta através do arrependimento. Segundo, revise regularmente seus convênios do templo. O que você prometeu? Como está cumprindo essas promessas? Esteja em constante autorreflexão. Terceiro, fortaleça seu casamento através de ações específicas. Ore com seu cônjuge. Estude as Escrituras juntos. Sirvam juntos. Convênios são fortalecidos através de práticas diárias. A promessa é clara: quando você vive dignamente de acordo com seus convênios, o selo é válido eternamente. Mas dignidade contínua não é tudo. Existe uma segunda verdade que muitos não compreendem. Segunda revelação: amor não é suficiente sem convênios. A segunda revelação que Cristo deu sobre família eterna confronta outro equívoco profundo. Muitas pessoas, até dentro da igreja, acreditam que se amarem verdadeiramente seu cônjuge, isso é suficiente para a eternidade. Nosso amor é tão forte que com certeza estaremos juntos para sempre. Mas Cristo ensinou algo diferente. O Senhor revelou: pois todos os convênios, contratos, compromissos, obrigações, juramentos, votos, que não sejam feitos e celebrados e selados pelo Santo Espírito da promessa, não têm eficácia, virtude ou força na ressurreição dos mortos e depois dela. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 7. Observe: convênios, contratos e votos que não sejam selados pelo sacerdócio não têm eficácia na ressurreição dos mortos. Amor é essencial. Mas amor sozinho não cria eternidade. O que cria eternidade é o poder do sacerdócio selando o convênio no templo. Isso não diminui o amor. Na verdade, eleva o amor a um nível eterno. O Senhor também ensinou: e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 46. O poder do sacerdócio, exercido no templo através do selamento, é o que liga na terra e nos céus. É esse poder que torna o amor mortal em amor eterno. O elder Dallin H. Oaks ensinou: o casamento realizado por qualquer outra autoridade que não seja a do sacerdócio de Deus termina com a morte. Somente o casamento no templo continua além do véu. Conferência Geral, outubro de 2020. Como você fortalece os convênios que tornam seu amor eterno? Primeiro, honre seu cônjuge como alguém com quem você fez convênios sagrados. Não apenas alguém que você ama, mas alguém com quem você está eternamente ligado por poder divino. Segundo, volte ao templo regularmente. Cada vez que você vai ao templo, você renova seu entendimento dos convênios. Você relembra as promessas eternas. Terceiro, viva seu casamento como se fosse eterno, porque perdoe rapidamente. Ame profundamente. Sirva consistentemente. Esse é o padrão celestial. Amor é poderoso. Mas convênios selados pelo poder de Deus transformam amor mortal em união eterna. Mas existe uma terceira revelação. E essa toca o coração de todos os pais. Terceira revelação: filhos precisam escolher por si mesmos. A terceira revelação que Cristo deu sobre família eterna é a mais difícil para muitos pais ouvirem. Mas é uma verdade essencial. Muitos pais acreditam que porque seus filhos nasceram no convênio, porque foram selados a eles no templo, a eternidade da família com esses filhos está garantida. Mas Cristo revelou algo diferente. O Senhor ensinou: eis que aqui está o arbítrio do homem, e aqui está a condenação do homem, porque o que não obedece, mas escolhe não cumprir meus mandamentos, permanece na imundície.
Isso está em Doutrina e Convênios, seção 29, versículo 35. Arbítrio do homem. Cada pessoa, incluindo seus filhos, tem livre arbítrio. Eles precisam escolher por si mesmos guardar os convênios. Ser selado aos pais abre a porta. Mas cada filho precisa escolher entrar por essa porta. O Senhor prometeu. E aquele que é fiel em tribulação, maior será sua recompensa no reino dos céus. Não podeis contemplar agora com vossos olhos naturais o desígnio de vosso Deus concernente aquelas coisas que hão de acontecer. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 58, versículos 2 e 3. Isso é esperança para pais fiéis. Deus vê o que você não vê. Seus filhos que se afastaram ainda podem voltar. E sua fidelidade conta. O elder Jeffrey R. Holland ensinou. Pais fiéis podem reivindicar a promessa de que seus filhos, mesmo que se afastem, serão cobertos pela misericórdia e graça de Deus por causa dos convênios dos pais. Conferência Geral, abril de 2022. Então, o que você faz como pai fiel? Primeiro, ensine seus filhos sobre convênios desde pequenos. Não apenas regras. Convênios. Explique o que significa ser selado. Por que importa? O que está em jogo? Segundo, viva seus próprios convênios visivelmente. Seus filhos aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Seja o exemplo do que significa honrar convênios. Terceiro, confie em Deus e no livre-arbítrio de seus filhos. Você não pode forçar salvação. Você pode amar, ensinar, orar e confiar. O resto está nas mãos deles e de Deus. A promessa do Senhor é clara: se você é fiel, mesmo que seus filhos se desviem por um tempo, a misericórdia de Deus pode alcançá-los. Essa é uma verdade difícil, mas cheia de esperança. E agora chegamos à quarta revelação. A que fez Joseph Smith chorar. Antes de chegarmos à quarta revelação, aquela que fez Joseph Smith chorar ao receber de Cristo, aquela que muda completamente como você vê sua família e sua eternidade, convido você a fazer 3 coisas. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais famílias santos dos últimos dias a descobrirem essas verdades sagradas sobre a eternidade. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana novos vídeos sobre templo, convênios e família eterna. E deixe um comentário. Qual dessas 3 primeiras revelações mais tocou você? Dignidade contínua, poder dos convênios, ou o livre-arbítrio dos filhos? Agora vamos à quarta revelação. A mais profunda. Aqui revela o propósito final da família eterna. Quarta revelação. Você se torna como Deus. Esta é a quarta revelação que Cristo deu sobre família eterna. E é a que fez Joseph Smith chorar. Porque essa revelação não é apenas sobre estar junto com sua família para sempre. É sobre o que você se torna junto com sua família. Muitas pessoas pensam que a eternidade é simplesmente viver para sempre em um céu bonito, com as pessoas que amam, em paz e alegria. Isso é verdade. Mas é apenas o começo. Cristo revelou a Joseph Smith algo infinitamente maior. E se um homem se casar com uma mulher por minha palavra, que é minha lei, e pelo novo e eterno convênio, então serão deuses, porque não terão fim, portanto serão de eternidade a eternidade, porque continuam. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 20. Leia novamente: então serão deuses. Não anjos. Não servos. Deuses. O Senhor continuou. Então serão deuses, porque terão todo o poder e os anjos lhes estarão sujeitos. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 20. Essa é a doutrina da exaltação. E foi isso que fez Joseph Smith chorar. Porque Cristo não estava oferecendo apenas vida eterna passiva. Ele estava oferecendo crescimento eterno ativo. Tornar-se como Deus Pai. Ter seu poder criador. Ter sua capacidade de amar infinitamente.
ter sua glória. O Senhor também revelou. E serão deuses, porque não terão fim, portanto serão de eternidade a eternidade, e terão todo o poder. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 132, versículo 20. De eternidade a eternidade, isso não é estagnação. É progressão infinita. Crescimento sem fim. Tornar-se cada vez mais como Deus. O presidente Lorenzo Snow ensinou a doutrina de forma clara. Como o homem é agora, Deus já foi. Como Deus é agora, o homem poderá ser. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Lorenzo Snow, capítulo 5. Essa é a promessa máxima da família eterna. Não apenas estar juntos, mas tornar-se, juntos, como Deus. Crescer em poder, em amor, em glória, em capacidade criadora. Por isso Joseph Smith chorou. Porque a magnitude dessa promessa é impossível de compreender plenamente nesta vida. Como você vive hoje para essa exaltação? Primeiro, compreenda que cada escolha hoje está moldando quem você será eternamente. Você está em treinamento divino. Cada ato de amor, cada perdão, cada serviço está desenvolvendo atributos divinos em você. Segundo, veja seu cônjuge como alguém que você está ajudando a se tornar como Deus, e que está te ajudando também. Seu casamento não é apenas companheirismo. É parceria divina rumo à exaltação. Terceiro, viva com propósito eterno. Você não está apenas sobrevivendo à mortalidade. Você está se preparando para tornar-se como seu Pai Celestial. Isso muda tudo sobre como você vive. Essa é a quarta revelação. A que fez Joseph Smith chorar. E é a promessa mais gloriosa que existe. Família eterna não é apenas sobre estar juntos. É sobre tornar-se deuses, juntos, de eternidade a eternidade. Recapitulando as 4 revelações que Cristo deu a Joseph Smith sobre famílias eternas. Primeira, selamento não é automático. Requer dignidade contínua. Convênios precisam ser vividos todos os dias, não apenas no dia da cerimônia. Segunda, amor não é suficiente sem convênios. O poder do sacerdócio, exercido no templo, é o que transforma amor mortal em união eterna. Terceira, filhos não são automaticamente selados para sempre. Eles têm livre-arbítrio e precisam escolher por si mesmos. Mas pais fiéis têm promessas de misericórdia divina. Quarta, a exaltação é tornar-se como Deus. Família eterna não é apenas sobre estar juntos. É sobre crescer, juntos, de eternidade a eternidade, desenvolvendo atributos e poder divinos. Essas são as revelações que Cristo deu a Joseph Smith no templo de Kirtland em 3 de abril de 1836. E quando Joseph Smith compreendeu a magnitude dessas promessas, o que Deus estava oferecendo a ele, à sua família, a toda a humanidade, ele chorou. Porque o amor de Deus é maior do que podemos imaginar. E suas promessas são mais gloriosas do que conseguimos compreender plenamente nesta vida. Cristo disse naquele dia: regozijai-vos e alegrai-vos, pois o Senhor é Deus e ao lado dele não há Salvador. Grandes são suas promessas para aqueles que estão sobre o Monte Sião. Isso está em Doutrina e Convênios, seção 133, versículo 47. Grandes são suas promessas, família eterna. Exaltação. Tornar-se como Deus. A escolha agora é sua. Você pode viver seus convênios casualmente. Pode aplicar uma ou duas dessas verdades. Ou pode viver com propósito eterno claro, sabendo que cada dia está moldando sua eternidade. O convite é: escolha uma dessas 4 revelações para meditar profundamente esta semana. Leia as escrituras citadas. Ore sobre o que significam para sua família. Então haja de acordo com o que aprender. Se este vídeo foi útil, compartilhe com famílias que você ama e que buscam compreender melhor família eterna. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdo sobre templo e exaltação. E deixe um comentário.
Qual dessas 4 revelações mais impactou você? Lembre-se, Cristo apareceu a Joseph Smith para revelar essas verdades. E elas são para você, para sua família, para a sua eternidade. Até o próximo vídeo.